E já que julho é um mês de férias e viagens, é preciso programar bem e tomar alguns cuidados antes de fechar contratos de pacotes de viagens, para não ter surpresas negativas na hora de passear. No quadro Espaço do Consumidor de agora, vamos falar de situações comuns que podem frustrar o turista, destacando os seus direitos em cada uma delas. Para isso, eu converso agora ao vivo com o parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado, Antônio. Nós mostramos aí na reportagem que não quer dizer, a gente tem que pesquisar e comprar bem antecipadamente para não pagar preços abusivos às vésperas da viagem. Fora isso, comprada a passagem, quais os principais cuidados para os direitos do consumidor não serem desrespeitados? As reclamações mais comuns que chegam até nós no IBDEC estão agora relacionadas a atrasos de voos, principalmente em conexões. O nosso telespectador tem que saber o seguinte: a empresa aérea, não importa o motivo, não importa se é mau tempo ou não, existe um seguro para isso. Então, quando o voo atrasa 1 hora, ou a conexão está atrasada 1 hora, ela tem que disponibilizar os passageiros, e isso eu não vejo acontecer, comunicação. Ele tem que avisar seus familiares que vai atrasar. Então, teoricamente, as empresas no próprio aeroporto têm que disponibilizar Wi-Fi, telefone, alguma coisa assim, quando o atraso vai chegar a 1 hora. Veja que ela já deve falar: olha, passageiros do voo tal, vai atrasar 1 hora, vou estar disponibilizando comunicação e tal. Isso para tranquilizar a família, né? Para você poder conversar, avisar familiares, a empresa, se está trabalhando, se está a serviço, alguma coisa do gênero. A partir de 2 horas, alimentação. E 4 horas de atraso, eles têm que providenciar hospedagem, eles têm que endossar a passagem, se o passageiro assim pedir, para outra empresa aérea que faça o mesmo trajeto nas mesmas condições. E o passageiro pode, se quiser, desistir da passagem, pegar o dinheiro integral de volta. Isso vamos dizer assim, as providências imediatas. Agora, esse passageiro pode, inclusive, acionar a justiça contra a companhia aérea por danos materiais ou danos morais, por esse atraso na viagem também? Pode sim. O passageiro, toda vez que acontece um problema com o passageiro, vamos falar aqui de companhias aéreas nesse primeiro momento, é interessante que ele busque a reclamação com a própria empresa. O nosso telespectador já sabe que tudo que ele faz tem um controle, um protocolo. Pelo menos ele vai falar com quem ele falou, o horário, o horário que ele pediu, se é ali no balcão, né, do aeroporto. Ele vai falar: falei com fulano de tal hora que me falou isso. Ele mesmo anota. Agora, se possível, ele ligar para o SAC, para o 0800, e ter o registro da sua reclamação, é melhor. Ele pode também reclamar para a ANAC. É interessante, a ANAC faz um serviço razoável quando o consumidor reclama direto para a ANAC. Então, isso é para solucionar o problema que já aconteceu. Depois, se ele quiser uma indenização, aí a gente sempre fala para ir para a esfera judicial. Esse é o primeiro aspecto. Eu quero lembrar, Antônio, só mudando um pouquinho, que no caso das passagens aéreas, tem também muito dano à bagagem, ou porque a bagagem foi danificada durante o transporte, ou em caso em que ela não chegou junto com você. Então, nesses casos também há a possibilidade de conseguir uma indenização, e quando a bagagem é danificada, é interessante que o consumidor faça isso na hora, mas ele não deve se esquecer que ele tem alguns dias para fazer isso. Ele pode fazer isso em até 1 semana. Ele tem que comprovar que ele voou e que ele não pôde olhar naquele momento a questão da mala. Essas regras valem tanto para viagens aéreas quanto terrestres, marítimas, ou cada transporte tem as suas regras? Cada transporte tem as suas regras, mas elas são parecidas. Então, o consumidor tem que ficar atento. As pessoas não sabem que no ônibus intermunicipal, se houver atraso de 1 hora, é a mesma regra da companhia aérea. Ele tem que ter acesso à comunicação. Se for ficar, por exemplo, as mesmas 4 horas, aí alimentação, hospedagem, tudo mais. Elas diferem em alguns pontos, mas a lógica do sistema é a mesma. Então, o passageiro intermunicipal,
que também está chegando atrasado, não é culpa dele, por problema da empresa, é também passivo de indenização. Muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser.